Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom dia, eu me chamo Felipe, tenho 28 anos de idade e sou morador da estância hidromineral de Poá, que fica em São Paulo. A história que eu quero compartilhar com vocês aconteceu comigo quando eu tinha apenas 10 anos de idade e foi uma das coisas mais assustadoras que aconteceu comigo. Tudo começou em uma madrugada, em uma tempestade muito forte que atingiu a cidade com muito vento, raios e trovões. A tempestade estava tão forte que o riacho que fica atrás da minha casa estava com ruído ensurdecedor. Os raios clareavam toda a casa. Eu fiquei com muito medo da tempestade e comecei a pedir a Deus para proteger a minha casa. Nesse momento, um clarão muito forte se deu, seguido de um barulho ensurdecedor do trovão. Eu cobri a minha cabeça com a coberta e fiquei ali quietinho. E quando eu tive coragem de descobrir a minha cabeça e olhar para o quarto, o mesmo estava todo azul, como se uma luz azul bem clarinha estivesse ligada. Foi aí que eu vi um menino branco e sem roupas. Isso mesmo, ele estava nu, ele estava no pé da minha cama. Os seus olhos eram negros assim como o seu cabelo. Ao ver aquilo eu fiquei apavorado e na mesma hora eu voltei a cobrir a minha cabeça. E assim eu fiquei até o amanhecer. Quando amanheceu, meu pai e a minha mãe, assim como todos na região, estavam tentando arrumar os estragos da tempestade. Então eu nem comentei com ninguém, pois estas coisas acontecem com uma certa frequência no interior. Nesse mesmo dia, eu pedi para os meus pais deixar eu passar o final de semana na casa da minha tia, aqui mesmo na cidade, em um bairro próximo. Brinquei bastante com meu primo naquele dia, até finalmente irmos dormir. Pedi para minha tia deixar uma pequena luz acesa porque eu estava com medo do escuro, e assim ela deixou um abajur ligado. Novamente na madrugada, eu acordei muito apertado para ir ao banheiro. E mesmo com medo, eu desci as escadas na escuridão completa e fui. E ao voltar para a cama, eu acabei perdendo o meu sono. Eu fiquei ali acordado. Eu estava na parte de baixo da beliche, em um quarto no qual eu estava sozinho, e esse mesmo quarto era bem distante dos outros cômodos da casa. Foi então que eu comecei a escutar um ronco. Era como se alguém estivesse na parte de cima da cama. Eu cheguei a pensar comigo que poderia ser o meu tio, então eu chamei por ele. Tio, é você? E o ronco não parava. Tio, é você que está em cima? E nenhuma resposta. Então eu tive coragem de olhar para o espelho que estava na minha frente na porta do guarda-roupa. E não tinha ninguém na parte de cima. O ronco então parou e eu me levantei bem devagar para conferir. E a cama estava completamente bagunçada, como se alguém de fato estivesse deitado ali. Nesse momento o medo já tomava conta de mim. Eu não parava de olhar para o espelho, e do espelho
Eu conseguia ver o reflexo do meu pé, mas em um instante eu ouvi um barulho e olhei para a porta que estava aberta à minha frente. E em seguida, olhei novamente para o reflexo do meu pé no espelho. Eu vi uma mão sinistra, bem grande e branca. Ela estava segurando meu pé pelo reflexo do espelho. Rapidamente olhei para o meu pé e não tinha nada. Eu só via a tal mão que estava segurando meu pé pelo reflexo do espelho. Então tomei coragem naquela hora e encolhi a minha perna. E novamente olhei para o espelho. E o reflexo do meu pé e a tal mão diabólica continuavam no espelho. Depois disso eu não me lembro de mais nada. Eu só lembro de acordar no dia seguinte apavorado e corri para a cozinha para falar o que aconteceu comigo para minha tia. A minha tia ouviu toda a história e tentou me tranquilizar e disse que naquela noite todos nós dormiríamos no mesmo quarto. E naquela noite realmente todos nós fomos dormir no quarto da minha tia, que era de frente para a rua no segundo andar da casa. Depois de um tempo brincando e conversando, pegamos no sono, inclusive eu. Mas novamente na madrugada daquela noite, eu acabei acordando, pois todos os cachorros da rua estavam latindo. Era plena madrugada. Eram latidos interruptos, até que os latidos se cessaram. E daí eu comecei a ouvir cavalos andando pela rua. Eu cheguei a pensar comigo mesmo: bom, esses cavalos devem ter escapado de algum pasto e estão perambulando aqui na porta de casa. E logo depois, o silêncio tomou conta de tudo. Lembro até do galo ter cantado. E de repente, eu ouvi a porta da sala se abrir. Eu fiquei desesperado e comecei a chamar a minha tia e o meu tio, que estavam do meu lado dormindo. Mas não importava o que eu fizesse, eles não acordavam. Eu comecei a ouvir alguém subir as escadas de madeira que davam acesso ao quarto deles. E nessa hora, eu tentei acordar até o meu primo. Eu beliscava ele e nada. Eu me beliscava para ver se não era um pesadelo e não era. Quando eu me dei por conta, a porta do quarto já estava escancarada. Foi aí que eu fiquei completamente paralisado, pois um ser todo de branco que parecia emanar sua própria luz estava lá na porta encarando diretamente para mim. Ele não tinha olhos e nem boca e usava um chapéu branco bem grande. Aquela coisa veio flutuando até o pé do colchão no qual eu estava e ficou me encarando por alguns segundos que para mim duraram horas. Eu tentei gritar, mas eu não conseguia mover um músculo sequer. Eu só sei que depois daquela terrível visão eu não me lembro de mais nada. E no dia seguinte, já pela manhã, eu me levantei assustado, pois eu queria também contar o que havia acontecido comigo. E me deparei com meu tio e minha tia sentados na cama. O meu tio estava chorando. E perguntei para minha tia o que havia acontecido. Foi então que ela me disse: Felipe, o seu avô faleceu nessa madrugada. O seu pai acabou de ligar avisando. Eu sinto muito. Até hoje, eu não sei explicar o que de fato aconteceu naqueles dias. Será que o meu avô estava tentando se despedir de mim ou me avisar de algo de sua partida? Ou era alguma entidade? Depois disso, eu supliquei para Deus para que nada igual parecido acontecesse novamente comigo, porque o medo e o terror que eu passei e senti nos meus ossos, eu não desejo para ninguém. Bom, esse é o meu relato. Eu acredito que certas coisas só acontecem no interior, e essa foi só uma de várias outras coisas assustadoras e sem explicação que acontecem por aqui, na cidade de Poá. Boa noite, eu me chamo Antônio Marcos e sou nascido e criado em Maranguape, Ceará. Eu tenho 64 anos e a história que eu vou contar aconteceu na verdade com meu pai,
quando ele trabalhou na construção de uma casa na Serra de Maranguape, que na época ele tinha 23 anos de idade. Ou seja, essa história já tem mais de 56 anos. Só que lembro de cada detalhe da história de tantas vezes que eu escutei o meu pai falar. O meu pai veio com a família de uma cidade do interior chamada Redenção para morar em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Muitos bairros ainda estavam em construção, principalmente na área mais central e na serra. Como meu pai é pedreiro junto com meu avô, logo conseguiram um emprego. Lembro-me de chegar em casa e ver o meu pai já bem velho. Ele me chamava para contar essa história que foi tão marcante para ele. Eu me sentava e já era uma deixa para ele começar a contar. Meu filho, eu tinha 23 anos de idade quando eu fui com meu pai e outros homens trabalhar na construção de uma grande casa lá na serra. A área onde a imensa casa seria construída teria vários quartos, varanda e 2 andares. Seria um trabalho para alguns meses, o que era ótimo. Começamos a construção com cerca de 6 homens, eu, meu pai e mais 4, que eram do interior e tinham vindo com o dono da propriedade só para trabalhar nessa construção. O meu pai já havia trabalhado para esse homem quando ele era mais jovem, e quando soube que ele estava morando na mesma cidade onde iria construir, tratou logo de encontrar o meu pai para que ele trabalhasse lá. O local onde trabalhamos era de difícil acesso, pois não ficava na beira da estrada. A subida era exaustiva. Tínhamos que entrar em uma trilha e só depois de alguns minutos é que chegávamos ao sítio onde levantaríamos a tal casa. E para levar o material, meu Deus, era um sofrimento, pois o caminhão ficava na beira da mata. E nós que tínhamos que pôr o material em um carrinho de mão e levá-lo pela trilha. Fizemos isso nas 2 primeiras semanas. Até que um certo dia, chegamos lá e haviam alguns homens a mais. E eles estavam alargando a trilha até o nosso local de trabalho, o que permitiria passar de carroça, tornando todo o processo muito mais rápido e menos cansativo. No dia seguinte, assim que chegamos, já havia um senhor descarregando o material do caminhão e colocando na carroça. Ele ficou trabalhando conosco até o fim da construção. Estava tudo indo muito bem. No entanto, o dono disse que pagaria um dinheiro a mais para quem ficasse à noite no local, pois estava ocorrendo roubo de materiais durante a noite. Então combinamos que dormiriam 3 em uma noite e 3 na outra. Já estávamos até construindo todo o alicerce e as paredes. Então, para não dormirmos no relento no meio do mato, construímos 2 barracos de madeira bem reforçados para pendurar as redes e assim evitarmos que dormíssemos no chão. Na primeira noite ficaram eu, meu pai e um dos pedreiros. Foi uma noite tranquila, embora muito fria. E antes de dormir, deixamos uma fogueira queimando para espantar os mosquitos ou qualquer outro animal que pudesse nos incomodar. Na outra noite, ficaram outros 3 e nós novamente na noite seguinte. A situação permaneceu assim por um mês e tudo corria muito bem. No entanto, a construção estava indo devagar devido ao seu tamanho. Então o dono decidiu trazer 2 irmãos para nos ajudar. Os 2 eram filhos de um compadre dele que morava na cidade. Com isso, aceleraria o andamento das coisas com mais 2 trabalhadores. Os homens que o dono da obra trouxe ficaram morando em uma casa alugada na cidade. E a cada 15 dias, eles iam até as suas famílias para deixar comida e mantimentos e depois voltavam. E foi um final de semana em que eles foram e começamos a ver coisas muito estranhas naquela serra onde estávamos trabalhando. Era uma noite de quarta-feira. Estávamos eu, meu pai e os 2 irmãos que já estavam trabalhando conosco há alguns dias. Estávamos deitados no barraco de madeira e chovia fraquinho, quando um dos irmãos estranhamente se levantou da rede
e saiu pelo mato. O meu pai e eu ficamos olhando ele sair, pensando que iria fazer alguma necessidade e depois voltaria. No entanto, o tempo passou e ele não voltou. Já havia se passado mais 2 horas e era por volta de umas 11 da noite quando eu acordei o irmão dele, que havia ficado conosco, e disse a ele: olha, o seu irmão saiu já há horas e ainda não voltou. Será que aconteceu alguma coisa? Ele se levantou e disse que ele deveria ter ido a algum lugar na cidade e que logo voltaria. Então fui me deitar mais tranquilo. No entanto, a noite estava apenas começando, e quando foi por volta de 2 da manhã, eu acordei escutando passos na mata ao redor de onde estávamos, e pelos passos parecia ser alguém muito grande que se aproximava. Eu fiquei deitado escutando, enquanto os passos ficavam cada vez mais próximos. Então resolvi acordar o meu pai, e quando ele escutou, ele pegou um facão grande que trazia sempre que íamos dormir na serra. Ficamos de pé dentro do barraco, e o meu pai disse que iria sair para ver quem era, pensando que poderia ser um ladrão de material. No entanto, quando ele deu o primeiro passo em direção à porta, um irmão que tinha ficado conosco pegou meu pai pelo braço e disse: não saia não, moço. Isso aí fora com certeza não é um ladrão. Ficamos parados e foi quando escutamos uma respiração alta e pesada, parecida com a de um felino, porém bem grande. Deveria estar a uns 15 metros de onde estávamos. No entanto, depois de escutarmos aquilo, ninguém mais se atreveu a sair do barraco para ver o que era. Ficamos os 3 de pé, em completo silêncio, quando escutamos passos se aproximando. Em seguida subiu um mau cheiro de animal sujo e molhado insuportável, acompanhado por um urro baixo. O meu pai me pegou e me jogou para trás dele, já preparados para enfrentar qualquer animal que pudesse atacar. Então vimos uma sombra gigantesca passando bem em frente ao barraco. As minhas pernas tremiam tanto que, se aquilo entrasse, eu certamente morreria. O meu pai se aproximou das paredes de madeira do barraco e tentou ver o que era. No entanto, a única coisa que ele conseguiu ver foi uma sombra negra que perambulava estranhamente, que depois de alguns minutos ela voltou para a mata. Ficamos no barraco o resto da noite e só saímos pela manhã, quando escutamos o senhor da carroça chegando, seguido pelos outros trabalhadores e pelo irmão que tinha saído no meio da noite. Contamos o que havia acontecido, mas os outros riram da nossa cara, dizendo que éramos medrosos. No entanto, nós sabíamos o que nós tínhamos visto na noite passada e era bem real. Eu dei graças a Deus por não ter que passar por outra noite naquela serra, mas sabia que na próxima vez seríamos nós de novo. O meu pai, já prevendo isso, falou com o nosso vizinho e pediu 2 espingardas velhas que ele tinha. Caso aquele estranho animal voltasse, estaríamos preparados. Fomos trabalhar naquele dia já com as armas e muito curiosos para saber onde um dos irmãos foi na noite em que nós vimos o tal animal. O dia passou rápido e perto da construção havia um rio onde tomávamos banho sempre no final do dia. O meu pai perguntou ao rapaz para onde ele tinha ido na noite passada, e ele disse que tinha ido para a casa de uma mulher que morava mais abaixo, no começo da subida da serra. Ele pensou que não iria demorar, só que acabou dormindo por lá mesmo. O meu pai ouviu aquilo bem sério e balançou a cabeça concordando, mas eu sabia que ele estava bem desconfiado. Naquela noite acendemos uma fogueira, pois estávamos assando um pedaço de carne para o jantar. No entanto, notamos a ausência do rapaz que tinha sumido na noite anterior. O meu pai pediu a mim para verificar se ele estava dormindo na barraca, e fui lá ver. No entanto,
não havia ninguém lá. O irmão dele disse que ele provavelmente havia ido para a casa da mulher que tinha mencionado antes. O meu pai ficou irritado, pois o rapaz deveria estar vigilante, como todos os outros estavam fazendo. Enquanto terminávamos de comer, o meu pai pediu para colocar mais lenha na fogueira, para que ela queimasse até a madrugada, para que evitasse que os animais e os mosquitos se aproximassem. Colocamos bastante madeira e o fogo ficou bem alto, clareando bastante uma parte na mata e o local onde estávamos. Quando retornamos ao barraco e deitamos na rede, ouvimos o rapaz que estava conosco dizer: Jesus, Maria, José, o que é aquilo? Quando olhamos pelas brechas da madeira do barraco, vimos claramente o animal que nos assombrou na noite passada. Era um demônio negro parecido com um lobo, com uma cabeça que lembrava um pouco alguma coisa do tipo. Ele estava por entre as árvores de pé nos observando. Então começou a andar de lado, como uma pessoa. As suas pernas pareciam quebradas e os seus braços se destacavam pelo tamanho, que eram bem maiores que o corpo. Quando o animal fez a menção de sair do mato em nossa direção, o meu pai não pensou duas vezes e atirou. E em seguida jogou a arma no chão, pegando a outra e disparando mais um tiro na direção daquele animal. Ele soltou um tipo de um urro e se refugiou na mata escura logo em seguida. Não tínhamos dúvidas que aquilo era sim um lobisomem e que nos atacaria naquela noite, provavelmente enquanto estivéssemos dormindo. Ficamos de vigia a noite toda e pela manhã contamos ao Senhor que trazia o material na carroça o que havia acontecido. E ele nos disse: "Ah, mas esse bicho existe mesmo. E a pessoa que vira é quem você menos espera." Na hora ficamos nos olhando os três, pois o único que não estava nas duas vezes era justamente o irmão do rapaz que estava conosco, pois ele sumia e logo em seguida a fera aparecia. O rapaz disse que conhecia bem o irmão e que ele não virava essas coisas. Só que tudo apontava para que realmente seria ele. Então paramos de falar quando o nosso suspeito chegou. Esperamos o dia acabar e quando fomos nos lavar, falamos para ele o que havia acontecido nas duas vezes em que ele tinha saído. Ele nos olhou e disse que não era fera e que nas duas noites tinha ido à casa de uma mulher para dormir lá e já tinha até falado com o dono que não iria mais ficar dormindo na construção. O meu pai estava muito desconfiado de que ele era sim a fera. Quando estávamos descendo, encontramos o senhor da carroça que se chamava Pedro. E ele disse para o meu pai: "Faça uma tocaia para ele. Quando ele sumir, vai atrás dele. E se ele for realmente a fera, vocês irão saber." Decidimos então, junto com o irmão do suposto lobisomem, fazer uma tocaia na próxima noite que fôssemos dormir na construção. O rapaz disse que pediria para o irmão dele levar para casa uma roupa que ele havia esquecido na obra. E quando ele estivesse indo embora, nós iríamos segui-lo para ver até onde iria. E se for realmente ele a fera? E se for preciso atirarmos nele para nos salvar? Será que as balas das duas espingardas velhas seriam suficientes para matar um animal daquele tamanho? Bom, era uma quinta-feira e já estava quase anoitecendo. Estávamos tomando banho no riacho quando o rapaz que passava a noite com o meu pai e comigo pediu para o seu irmão, que estava indo para a casa da tal mulher, levar uma muda de roupa que estava no barraco há dias, pois ele havia esquecido de lavar e, no caso, ele daria até um dinheiro para ela lavar para ele. O rapaz, que nós desconfiávamos ser uma fera, disse que lá pelas 8 horas da noite ele iria para a casa da mulher e pediria a ela esse favor.
Quando foi lá para as 6 horas da tarde, já estávamos preparando a comida no fogo quando o senhor Pedro chegou dizendo que tinha esquecido umas cordas e tinha ido pegá-las antes de ir embora. Ele nos disse para termos cuidado, pois quando ele era jovem, já tinha escutado uma história sobre quem viu essa criatura e poderíamos nos dar mal caso o rapaz fosse mesmo lobisomem. Então contamos que o nosso plano seria seguir ele até a casa dessa mulher que ele dizia estar. Iríamos ficar por lá por um tempo, pois se realmente ele fosse a tal fera, ele teria que sair da casa dessa mulher para se transformar. Se é que essa mulher existe, né? Então o senhor Pedro nos orientou a termos cuidado e foi embora logo em seguida com as cordas que ele tinha vindo pegar. Não demorou muito. O rapaz suspeito que estava deitado no barraco se levantou, pegou a muda de roupa suja, nos cumprimentou e disse que estava indo para a casa dessa mulher. Ficamos olhando ele indo naquela escuridão e depois de uns minutos fomos atrás, o acompanhando de longe, para que ele não nos visse. Ele entrou por um caminho estreito, passando por uma grande árvore e depois chegou a uma pequena casa, onde uma mulher o aguardava. Ficamos escondidos atrás das árvores enquanto observávamos ele entrar nessa casa. Ele estava realmente falando a verdade, mas para garantir, resolvemos ficar ali por mais um tempo. Sentamos e esperamos por umas 2 horas, até que o rapaz saiu e se dirigiu a uma rua escura que ficava um pouco mais à frente. No entanto, mantivemos uma distância que ele não pudesse nos ver. O irmão dele nos disse que, se ele fosse realmente um bicho, não saberia o que fazer. Ele entrou em uma casa no fim da rua e ficou por alguns minutos e depois saiu fumando e com um saco nas mãos, enquanto nós continuávamos escondidos atrás de algumas árvores, apenas observando enquanto ele voltava para a casa da tal mulher. Ele deveria ter ido comprar alguma coisa e depois voltou rápido. Ficamos lá por mais 1 hora e então decidimos voltar até a construção para passar a noite. Quando voltamos, ficamos revezando um com o outro, mantendo-nos acordados. Enquanto um vigiava, os outros 2 dormiam. E naquela noite, nada havia acontecido. Ficamos pensando se ele tinha nos visto ou desconfiado de alguma coisa, porque justamente no dia em que o seguimos não aconteceu nada. E quando foi pela manhã, o senhor Pedro perguntou como havia sido a tocaia. E nós falamos que seguimos o rapaz, mas nada tinha acontecido. Então o senhor Pedro nos disse: pessoal, esses bichos aí são espertos. Vocês têm que ficar atentos, porque quando menos se espera, eles aparecem. Eles são como cobras. Ele também compartilhou conosco uma história de quando ele era jovem e que estava passando alguns dias com a sua avó em Madalena, uma cidade do interior que fica por aqui. Ele disse que certa noite eles estavam dormindo e foram acordados com um barulho muito alto na porta da cozinha. Era como se alguém estivesse se jogando contra a mesma para tentar arrombá-la. E por ser uma porta muito velha, a parte de cima acabou quebrando, revelando a todos perfeitamente um monstro. Era uma visão do inferno. Ao verem aquilo, eles correram para fora da casa, pela porta da frente, gritando por ajuda. Logo algumas pessoas saíram de suas casas para o socorro, e depois alguns homens entraram na casa, mas não viram mais nada. O Pedro nos disse que ele tinha certeza que naquela noite todos eles iriam morrer se não tivessem corrido o mais rápido possível da casa. Depois de nos contar a história, o senhor Pedro saiu para pegar o material, nos deixando ainda mais assustados. Conversamos então com o dono da construção sobre o que havia acontecido em algumas noites, e ele perguntou aos outros homens se eles tinham visto ou escutado o que tínhamos visto, mas eles disseram que não, o que era bastante estranho, pois só aconteceu quando era com a gente. Passaram-se então alguns dias
e não vimos mais a criatura. Parecia que ela não nos assombraria mais. Passamos quase um mês sem nada acontecer, mas ainda suspeitávamos do tal irmão que saía para a casa da mulher durante a noite. O meu pai ainda trazia consigo as armas toda vez que dormíamos na obra, pois se aquela coisa aparecesse, ele não estaria desprotegido. Fizemos a comida naquela noite e estávamos tomando café. Tudo estava bem como nas noites anteriores, quando meu pai disse que tinha uma sensação ruim e que seria bom colocar mais lenha na fogueira para ficar bem claro até a madrugada, e que ele ficaria acordado primeiro. Então eu e o rapaz fomos dormir. Eu estava quase pegando no sono quando eu ouvi passos vindo correndo. Me levantei rapidamente da rede e meu pai já estava olhando pelas brechas do barraco, tentando entender o que poderia ser aquilo. Me levantei para ver também, e foi quando surgiu no caminho escuro o irmão do rapaz que estava conosco, correndo e olhando para todos os lados. Ao ver aquilo, rapidamente acordei o rapaz que estava conosco e disse que o irmão dele estava vindo correndo de fora. Ele se levantou e saiu ao encontro dele. Então os dois entraram no barraco, e o que estava correndo tentou falar, mas estava muito cansado. O meu pai pediu para que ele se acalmasse e perguntou o que estava acontecendo e se ele estava bem. Depois de alguns minutos, com os olhos cheios de lágrimas e muito assustado, ele começou a falar. Eu estava vindo deixar os cigarros e o café aqui para vocês quando eu vi o senhor Pedro passar correndo em direção ao riacho. Eu fui atrás dele, pois achei estranho o senhor de idade como ele, no meio dessa escuridão. Ele estava correndo freneticamente. Eu fiquei preocupado e o segui de longe. Eu fiquei escondido por entre algumas árvores, observando. Quando ele passou o riacho, ficou parado. E minutos depois, ele começou a tirar sua roupa, ficando completamente nu. Eu pensei que ele fosse louco em querer tomar banho naquela hora, já que as águas ficam geladas durante a noite. No entanto, ele se deitou no chão e começou a rolar de um lado para o outro. Eu escutei ele gritando, que em seguida saiu correndo desesperado como um maluco por dentro do mato. Eu não vou mentir, eu fiquei com muito medo e saí dali o mais rápido possível. Eu estou aqui agora contando para vocês. Eu vou ser bem sincero com vocês, pois eu acho que o bicho que vocês viram na verdade é o senhor Pedro. Não deu nem tempo de tentarmos entender bem o que aquele rapaz havia falado. Foi quando começamos a escutar passos na mata e urros. Nos aproximamos das paredes do barraco para vermos do lado de fora, e aquele demônio estava lá por entre as árvores. O meu pai rapidamente pegou a arma e deu a outra para o rapaz que tinha visto o senhor Pedro se transformando, e ficamos os quatro parados dentro do barraco, enquanto o bicho circulava o lugar fazendo barulhos horríveis, tentando nos fazer medo. E na verdade ele estava conseguindo, pois ninguém se atrevia a sair para dar um único tiro sequer. Foi quando tudo ficou em silêncio e só escutávamos o som da noite. Ficou assim por alguns minutos, e o silêncio foi quebrado por um urro que fez tremer as pernas de todos ali presentes. Então olhamos e vimos a fera que estava bem na nossa frente. Ela estava nos encarando com aqueles braços que praticamente se arrastavam no chão. Foi nessa hora que o rapaz pôs o cano da árvore por entre as brechas da madeira e atirou logo em seguida. O tiro deve ter pegado em cheio, pois o animal soltou um berro tão alto que em seguida saiu correndo por entre as árvores, se perdendo na escuridão da mata. Depois daquilo tudo, vimos então que o lobisomem na verdade não era o rapaz e sim o senhor Pedro. Foi por isso que a fera não apareceu no final daquela noite em que fizemos uma tocaia para o pobre rapaz, pois teríamos certeza de que ele não era a fera. Depois o senhor Pedro deixou passar alguns dias para nos deixar tranquilos
e nos pegar de surpresa como ele tentou fazer. Quando amanheceu o dia, não falamos nada para ninguém. Esperamos pelo Sr. Pedro para ver como ele estava, mas ele não apareceu naquele dia, nem no dia seguinte e nem em dia nenhum. Depois daquela noite, eu não sei se o tiro que foi dado na fera a feriram mortalmente ou se o Sr. Pedro tinha ido embora sem avisar ninguém porque havíamos descoberto seu terrível segredo. Meses depois terminamos a casa e ela está lá até hoje. Nunca mais tivemos notícias do Sr. Pedro. Talvez ele realmente tenha ido embora. Eu não sei o que teria acontecido se aquele rapaz não tivesse visto o Sr. Pedro se transformar naquela noite. Poderíamos estar mortos. Ainda hoje tenho medo de sair durante a noite, pois nunca se sabe o que a noite nos reserva.